Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Roku e minha gente, eu sei, o ano mal começou e já estamos aqui com a atualização do Ultimate Save, agora versão Ravenwood 100% pronto. Eu estou realizado, eu estou muito feliz, finalmente aí tá saindo essa atualização. Eu sei que demorou um pouquinho, era para ter saído ali ainda por volta de dezembro, mas é porque, né, a gente teve uns imprevistos ali com o jogo fechando, não sei mais o que, coisinha assim, e isso acabou dando uma atrasadinha ali também, tá bom? Mas estamos aqui, tá? E essa é a primeiríssima vez que eu posso dizer que, por enquanto, o Ultimate Save está 100% pronto. Não tem nada mais para fazer nele, nenhuma família para ser reformada, nenhum lote para ser reformado também. A partir de agora, o que eu tenho para fazer é sentar e esperar o lançamento de um novo mundo para aí voltar a trabalhar no save. Mas por enquanto, ele está ali, ó, prontíssimo. Mas antes de falar sobre as novidades dessa atualização, eu vou fazer um convite para você se inscrever no canal, porque isso me ajuda muito, muito mesmo. O projeto do Ultimate Save já existe aqui no canal há anos, e vocês que são mais antigos daqui sabem que eu sou uma pessoa muito detalhista. Então isso faz com que ele demore mais e mais tempo ainda por cima, porque eu gosto de fazer tudo bem detalhadinho e eu só trago pra vocês aí quando tá do jeito que eu acho que é o jeitinho que vocês merecem. Então, por favor, gente, se inscreve no canal porque me ajuda demais. Se puder, deixa um like no vídeo aí também, tá? Lembrando também que se você não conhece esse projeto, eu vou deixar aqui no card uma playlist com todos os vídeos que eu já trouxe sobre o Ultimate Save. Nesses vídeos eu explico bem certinho como surgiu esse projeto, no que consiste, o que vocês precisam, não precisam, se usa mod, se não usa mod, se usa conteúdo personalizado. Gente, tá explicado tudo. Como transferir uma família que vocês estão jogando atualmente em um save para o Ultimate Save, para começar a jogar com essa família nele. E também a pergunta que vocês mais fazem sempre aqui no canal: como baixar o Ultimate Save no idioma que vocês querem? Porque sim, existe versão em português, vocês sempre perguntam isso também. Então assiste os vídeos que lá eu explico absolutamente tudo. E ainda de quebra, tem um tutorial para vocês destravarem o The Sims 4 de vocês, corrigir bugs, travamentos ali de forma pesada, uma mega limpeza. Então gruda ali na playlist caso você ainda não conheça o projeto. Mas vamos lá, pessoal, vamos começar com notícia boa? Temos duas notícias boas. A primeira notícia boa é que quando alguém fala que tem notícia boa é porque depois tem notícia ruim. Nesse vídeo aqui não tem notícia ruim, só tem notícia boa, tá bom? Então essa já é a primeira notícia boa. Depois, a segunda notícia boa é que no último vídeo, onde eu trouxe aqui pra vocês a atualização de qual mundo que foi Tomarangue e Cidade Enamorada, exatamente. Nesse vídeo eu falei sobre um bug que existia que fazia com que os objetos ficassem flutuando no jogo. Eu inclusive deixei um link para vocês irem lá nos fóruns de reportes de bug da EA e votarem lá para dizer que vocês também têm esse bug. Pois é, gente, muita gente foi lá, muito obrigado por isso, e adivinha, o bug foi corrigido. Eu fiquei assim, ó, embasbacado e muito feliz com isso. Não somente o bug que eu explico bem certinho no vídeo anterior da saga do Ultimate Save, mas também um bug que era relacionado aos lotes de aluguel, que causavam mais ou menos o mesmo problema, fazer os objetos ficar flutuando, mas de quebra eles excluíam todos os objetos que estavam no mundo também. Caso você não esteja entendendo do que eu tô falando, mais uma vez eu vou dizer, assiste os vídeos da playlist, porque lá tá bem explicado do que se trata esse perrengue todo. Mas, gente, acontece que foi solucionado e os subúrbios que eu tinha retirado as decorações que ficavam para fora dos lotes, eu recoloquei. Então agora Tomarangue está completíssima, San Myshuno, Brightchester lá também, todos aqueles mundos que eu mencionei para vocês no vídeo passado. Então tá tudo 100% decorado para fora dos lotes, sem faltar nada.
E que beleza, minha gente. Eu acho que esse era o bug visual que mais me pegava dentro do jogo. Eu achava isso muito chato, mais uma vez, né? Porque eu sou uma pessoa ali que gosta de tudo bem certinho. Então ficar vendo aqueles objetos flutuando, ou ainda por cima, eles excluídos, depois de todo o trabalho que é colocar para fora do lote, era algo muito complicado que me deixava muito ali de cabeça quente, sabe? Agora não temos mais esse problema, não precisam se preocupar. E é claro, como vocês já imaginam, os lotes de aluguel foram recolocados no Ultimate Save, já que isso não é mais uma questão para se preocupar. Ainda falando de problemas, existia um bug no Ultimate Save que eu achava que já estava corrigido, mas infelizmente não estava, relacionado aos sims deixarem de ir trabalhar. Era um bug bem chatinho, mas ao mesmo tempo era fácil de se resolver, pelo menos isso. E como esse bug acontecia? Caso o seu sim tivesse contratado em algum emprego que oferece duas formas de cumprir a jornada, que são aqueles trabalhos que deixa o sim trabalhar em casa ou permite que o sim vá até o trabalho usando o rabbit hole. Não são as profissões, são aqueles trabalhos que o nosso sim vai até a frente da casa e desaparece. Se ele estivesse contratado em um emprego desses, quando chegasse a hora dele ir trabalhar, que dá o reloginho lá, que é a chamada para o trabalho, o sim simplesmente não ia e o tempo, o relógio, era contado para o próximo dia, como se faltasse 24 horas para o próximo turno. Era como se aquele turno simplesmente fosse apagado, como se ele não existisse. E assim ficava sucessivamente. Acontecia no próximo turno também, no outro, e assim ia indo. E o sim nunca ia trabalhar. E tudo isso era relacionado aos feriados alternativos que eu criei no jogo, no nosso Ultimate Save, para deixar ele mais completo com mais feriados. Eu tinha criado o Festival das Flores, Dia das Bruxas, Dia de Faxina. Que mais que eu coloquei, gente? Acho que o 1º de abril também eu coloquei. Coloquei alguns feriados ali que eu já trouxe essa atualização em vídeos bem antigos aqui, inclusive. E o que, na verdade, fazia com que isso ocorresse, mais específico ainda dentro desses feriados, é quando a gente deixa aquela caixinha de folga do trabalho ou da escola marcada. Então, quando chega o feriado, é opcional, sim, ir trabalhar ou não. E era isso, gente, era essa opção marcada que trazia todo esse transtorno aí. Para garantir mesmo, eu acabei excluindo os feriados, porque eu não quis somente desmarcar a caixinha, fiquei com medo de ainda assim acontecer. Caso você baixe essa versão do save e ainda enfrente esse problema, aí eu vou direcionar você mais uma vez para o vídeo de limpeza do The Sims 4 que eu já mencionei, que tá na playlist aqui no card. É o vídeo para corrigir bugs do jogo. Então é só fazer o processo que está no videozinho ali e aí sim vocês vão ter esse problema de fato solucionado. E agora vamos para as novidades relacionadas a essa atualização. Como vocês já estão vendo, tá passando há um tempinho aqui atrás já as imagens do novo mundo de Ravenwood. Essa atualização é 100% focada nesse mundo e ela faz o que eu sempre faço em todas as atualizações aqui do Ultimate Save. É colocar objetos para fora do lote de forma que a gente traga ainda mais a estética, ou clima, todo aquele sentimento que gira em torno do novo mundo que tá vindo. Dessa vez aqui, claro, focado em Ravenwood. Eu não vou mencionar específico o que eu acabei colocando de detalhes nas vizinhanças, mas eu queria falar somente sobre uma delas, pessoal, que é a vizinhança mais sombria, onde é para ser mais ou menos assim o lar dos fantasmas. Por alguma razão, a equipe da EA achou que era interessante colocar um monte de arbustos rosas naquela vizinhança, gente. Uma vizinhança completamente trevosa, sombria, com ar macabro, gótica. E eu não sei porquê e não sei da onde que eles tiraram isso aí. Foi uma coisa que eu não gostei nem um pouco, esses benditos desses arbustos. Então eu acabei meio que fazendo uma gambiarra para esconder
esses arbustos. Eu coloquei vários outros arbustos, pedras, decorações, de forma que elas cobrissem esses malditos aí. Eu imagino que provavelmente muitas pessoas devem ter gostado desses arbustos, mas realmente isso ali acabou me distanciando um pouco do clima daquela vizinhança. E o pessoal da live todo concordou bastante comigo em relação a isso, e a opinião deles eu levo bastante em consideração, já que eles estão o tempo todo ali curtindo as lives e também opinando quando eu peço ajuda, tudo isso. Então todos eles concordaram comigo, e é isso, gente, os arbustos foram-se embora. Eu acho que isso acabou acrescentando muito mais para a estética e para toda a ambientação dessa vizinhança. Infelizmente, eu não consegui encobrir as árvores rosas que tem nessa vizinhança também. Tem mais ou menos umas 4 árvores perdidas lá no meio. Eu até consegui cobri-las, mas, gente, ficou um pouco estranho, ficou um amontoado de muito objeto, e daí, no fim das contas, eu preferi acabar deixando elas lá no meio. Bem, e não somente isso, mas também recoloquei novas construções em todos os lotes, incluindo o lote de profissão, que é lá o escritório da Dona Morte, lá para nova carreira também. Então ele também está reformado, assim como as famílias também estão reformadas. Todas elas ali foram modificadas nas roupas, colocado mais detalhes também nos sims, para eles ficarem mais completos e ainda mais bonitos. Para a parte das construções, eu acabei tendo uma inspiração majoritária que quase dominou todas as construções que eu coloquei em Ravenwood. Como vocês sabem, esse mundo novo, ele é inspirado na Romênia. E quando eu penso na Romênia, só me vem na cabeça o Castelo Peles, que é um castelo exorbitantemente lindo. Acho que é o mais bonito que existe, sinceramente, na minha opinião. Esse castelo ele foi a maior inspiração para a primeira mansão com o pacote que eu trouxe aqui no canal. Mas depois, para as próximas casas, eu sempre segui me mantendo ali dentro dessa estética do Castelo Peles e também de muitas casas que tem na região de Sinaia, que é a cidade onde se situa esse castelo. Então ele foi a maior inspiração. É um castelo tão grande também que deu para tirar muita coisa dele, de verdade. Bem, mas vocês já sabem que eu não mexo somente no novo mundo, eu sempre acabo fazendo algumas alterações em outros mundos também, aí mais focado na parte das construções mesmo. Uma coisa que vocês me pediam bastante era que eu colocasse mais casas iniciais, e eu atendi finalmente isso. Você sabe que eu sou um pouco difícil ali para construir casas iniciais, porque eu não consigo lidar muito bem com essa coisa do dinheiro, eu acabo gastando muito em detalhezinhos, mas eu me peguei bastante nessa questão e eu coloquei cerca de 3 ou 4 casas iniciais. Elas estão espalhadas ali nos mundos mais iniciais também, que é Willow Creek, Newcrest, Oasis Springs. Acho que são nesses 3 mundos, na verdade, eu fui distribuindo 2 ou 1 casa inicial. Caso vocês queiram, então, recorrer a elas, já iniciando com alguma família nova, corre para esses mundos aí que tem uma casinha esperando por vocês. Eu sou um grande entusiasta de toda a franquia do The Sims aí, não somente The Sims 4, mas The Sims 1, 2, 3 também. E por conta disso, eu acabei colocando uns novos NPCs ali também. Gente, coloquei a família Silva, que tem o 9 de Souza, clássico que surgiu com Estranhópolis lá no The Sims 2. É uma família muito conhecida, então vocês vão ter eles morando em Oasis Springs. Assim como coloquei também a família Curioso, que é uma família do The Sims 2 que também mora em Estranhópolis. Eles não têm uma casa específica atribuída a eles, eu quis deixar eles soltos. Pensei até em colocar no mundo de Strangerville, mas aí eu achei que talvez, se não fosse colocar naquela casa tradicional deles lá do The Sims 2, eu achei melhor acabar deixando eles sem mundo e vagando por aí. Então, eles também estarão vagando e andando pelas vizinhanças de vocês, tá? Sem um mundo atribuído, mas estão no save. A princípio são esses detalhes que eu me lembro agora. Eu tenho a listinha aqui, como sempre, das construções novas que eu trouxe. E é claro, gente, são
14 novas construções em Ravenwood. É o mundo que mais foi focado, onde todos os lotes foram reformados, como eu já disse para vocês. Depois nós temos 4 em San Myshuno, e esses 4 são somente apartamentos. Eram 4 apartamentos que faltavam ser reformados. Agora, com esses 4, tá 100% reformada a nossa San Myshuno também, contando com apartamentos e como lote tradicionais também, tudo reformado. Depois nós temos um novo lote em Forgotten Hollow, um em Granite Falls, um em Willow Creek, um em Newcrest também, um em Copperdale e um em Monte Komorebi, totalizando 24 novos lotes nessa atualização. É a atualização que menos traz reformas de lotes, porque eram somente os lotes que faltavam. Não tem mais lote para reformar, infelizmente, tá? Então, foram para conta esses 24 aí que ainda estavam sobrando. Eu construí um lote para ser colocado no planeta de Sixan, para que ele seja acessado quando o nosso Sim está na carreira de cientista e utiliza a máquina para chegar até esse outro planeta. Mas eu não coloquei esse lote porque eu fiquei com medo de acabar perdendo o evento de festa dos alienígenas que acontece lá em Sixan. Então eu acabei ficando com o pé atrás, até pensei em colocar o lote e abrir mão do evento, mas eu pensei, não vou fazer isso não, deixa como tá assim, porque é melhor, né? Deixa um eventinho a mais no nosso jogo, até porque é um marco aquela festa lá dos alienígenas, acabei não mexendo. Bem, e a princípio é isso, pessoal. Eu tô muito feliz por mais uma atualização, chegando juntinho com o ano de 2025. Espero que vocês aproveitem demais, tá bom? E claro, fiquem ligados, porque vocês já sabem, assim que for lançado um novo mundo, vocês já podem correr aqui pro canal, porque eu vou estar trabalhando nele para trazer uma nova atualização, tá? É claro, nunca tenho datas para isso, mas é certeiro que vai acontecer, pode contar. E caso vocês pensem em adquirir algum pacote do The Sims, gente, cogitem utilizar o meu código no momento da compra, é Kingdom, tudo maiúsculo, igualzinho o nome aqui do canal, Plan Bob Kingdom, só que sem o Plan Bob, é só o Kingdom mesmo, tá bom? Utilizem no momento da compra no EA App, que vocês vão estar apoiando muito meu trabalho, de verdade. Por favor, tá bom? Conto com esse apoio de vocês aí. Espero que vocês aproveitem mais uma vez essa nova atualização. Caso vocês tenham alguma dúvida, alguma sugestão, deixem aqui nos comentários que eu vou estar lendo todos como sempre e respondendo também. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar aquele like brabo, porque nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!